Olá, vamos falar sobre o processo de socialização. Em alguns aspectos, a vida de todas as pessoas é condicionada socialmente, ou seja, regida pela sociedade. Entretanto, as regras sociais estabelecidas são mais rígidas para determinados grupos. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a vida das mulheres resumia-se em nascer, crescer, aprender, os trabalhos domésticos, casar, ter filhos, cuidar da família, envelhecer e morrer. E contrariar a essas normas de comportamentos instituídas poderia levar a punições severas, como expulsão do meio familiar e rejeição da sociedade. Porém, as sociedades e os papéis sociais vêm se transformando e atualmente as mulheres vêm cada vez mais conquistando espaço. E com isso, a relação do indivíduo com a sociedade vem sendo modificada cada vez mais para melhor. São os comportamentos e valores que dão sentido ao mundo e às nossas ações. E eles não são apenas escolhas isoladas, pois eles são definidos por um conjunto de elementos que pode variar de acordo com cada sociedade e com cada momento histórico. Sabemos que podemos aprender muito observando e respeitando pontos de vista diferentes. São fatores importantes que influenciam na formação de hábitos e formas de pensar que orientam nossos comportamentos individuais. A vida em sociedade ela é bastante complexa. Você já parou para pensar que, apesar da consciência individual, nós temos comportamentos muito semelhantes a outros indivíduos? Então, como explicar o fato de que pessoas que não se conhecem compartilhem as mesmas opiniões, valores ou comportamentos quando pertencem a uma mesma sociedade? A resposta para isso é a socialização. Mas o que é mesmo socialização? Segundo as ciências sociais, ele é o processo de transmissão de saberes pelo qual o indivíduo aprende e interioriza os elementos socioculturais do seu meio, integrando-se e adaptando-se ao grupo social do qual faz parte. Isso significa que, aos poucos, vamos adotando inconscientemente as formas de pensar e de agir próprias da sociedade em que vivemos. Esse processo, ele se inicia no nascimento e continua por toda a vida, por meio do contato permanente entre os diferentes membros de um grupo social. E os mecanismos dessa socialização ocorrem em duas etapas: a socialização primária e a socialização secundária, e cada uma delas remete a diferentes fases de nossa vida. Por exemplo, a socialização primária, esta inicia-se ao nascer, e esses aprendizados básicos que temos ocorrem no convívio da família e são os passos inaugurais do aprendizado da vida em sociedade. Por exemplo, dominar a língua para podermos nos comunicar com os outros, ter noção de comportamentos básicos e também nos portar de maneira adequada em diferentes situações. Então, todos esses atos cotidianos que parecem tão comuns são, na realidade, influenciados pelos costumes da sociedade. Mas esses costumes, eles sofrem variantes conforme a cada cultura. Por exemplo, enquanto os ocidentais utilizam talheres, garfo e faca, os orientais utilizam 2 pauzinhos chamados de hashi. Então podemos notar que cada cultura tem os seus agentes influenciadores. Esse primeiro nível, denominado socialização primária, eles têm como característica principal o alto grau de afetividade. É quando os indivíduos desenvolvem suas primeiras experiências e estabelecem, na maioria das vezes, relações sólidas e permanentes. Já a socialização secundária pode ser entendida como um processo que se inicia no final da infância e prossegue pelo resto da vida. Ela acontece nas turmas de amigo, nas práticas esportivas e etc. A diferença entre a socialização primária para a socialização secundária está na escolha individual.